Que bom que nós estamos de volta. Eu já havia comentado com você no início do programa que nesses dias a Canção Nova está tendo a alegria de receber o Antônio Cardoso aqui com a gente. E eu tenho a alegria de recebê-lo aqui no Trocando Ideias. Bem-vindo, meu querido. Como é que está você? Obrigado. Feliz, me sentindo em casa, esse solo sagrado, esse território do Evangelho do Senhor, onde a gente realmente vive essa mística aqui 24 horas. Obrigado pela acolhida sua, do Nelsinho, de todos hoje, dessa alegria imensa que eu vivi aqui com o Juntos Somos Mais. Com o Cleto e a Maria Renata. Amanhã eu canto no Manhã Viva. Eu aproveito a oportunidade e falo para uma comunidade de Canção Nova muito bonita, São José do Rio Preto. E para toda São José do Rio Preto, dia 23 de maio, eu estou fazendo o lançamento do meu disco lá na paróquia Nossa Senhora do Brasil, do Padre Ernesto, e a comunidade também Canção Nova está apoiando. Perfeito, eu vou mostrar para você agora o trabalho do novo disco do Antônio Cardoso. Lançamento das Irmãs Paulinas, se encontra nas livrarias paulinas, ou então no 0800 701 0081. No site também das Irmãs Paulinas, principalmente. Obrigado, querido. E, é claro, você também quer participar do nosso programa, não é? Posso fazer uma pergunta ao professor? Isso, professor Denis, pergunta para o senhor. Pois é. Professor, no ambiente confessional, no ambiente religioso, nos meios de comunicação confessionais, nós temos uma dificuldade muito grande de bons profissionais, mas que sejam vocacionados, de gente que tenha conhecimento técnico, intelectual, mas que tenha a mística de um vocacionado, que é diferente de um profissional de área apenas. Então, eu pergunto, como a Faculdade Canção Nova trabalha essa questão humana e essa mística no indivíduo, para que também, não só a Canção Nova, mas os meios de comunicação católico possam desfrutar desses bons profissionais, mas também desses vocacionados. Obrigado, querido. Professor, por gentileza. Bom, a gente me faz lembrar, a sua pergunta, o Papa Pio XII. O Papa Pio XII tem um documento específico para quem é da área da comunicação social. O Papa Pio XII diz que quem trabalha com comunicação social, e aí nós estamos falando de cursos de jornalismo, de rádio e TV especificamente, o sujeito que conhece bem da técnica, ele também tem que, no caso de se trabalhando em meios católicos, conhecer também de doutrina, ter uma formação também doutrinária católica. E aquele que conhece de doutrina, geralmente o religioso, mas que também trabalha com meio de comunicação, também tem que conhecer da técnica. Então, respondendo à questão especificamente nesses cursos que você coloca, a gente tem que entender que a pessoa que, especialmente quem trabalha com meio de comunicação católico, tem que ter os dois lados da moeda. Tem que ter a formação técnica muito boa, né, para exercer a atividade profissional, mas, em se tratando de meio católico, tem que também entender de doutrina católica para saber também lidar com este conteúdo. E não só especificamente nos cursos de comunicação. Lá na Faculdade Canção Nova, por exemplo, a gente tem um curso de administração também. E se hoje você perceber, existem inúmeras empresas que, direta ou indiretamente, lidam com o religioso. O Brasil é um país religioso. O Brasil é um país católico, mas que também tem a presença de outras denominações religiosas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso também é uma formação humana, né? Então, a Faculdade Canção Nova também se preocupa com isso, nesse sentido, de formar o profissional tecnicamente em excelência, mas também de formar esse profissional humanamente preparado para lidar com sua própria religião e também preparado para lidar com a religiosidade, respeitando a religiosidade do outro. Obrigado, querido. Gente, eu estou muito feliz, muito agradecido por receber alunos da Faculdade Canção Nova. Sou do primeiro período de rádio e TV e, de fato, me sinto lisonjeado e muito grato pela presença de vocês. A gente tem uma rodada muito bacana de perguntas que eles também querem fazer. Seu nome, querido? Luiz Alfredo. De onde? Marataízes, Espírito Santo. Que delícia. Muito bom, né? Sua experiência na faculdade, como é que está sendo? Está sendo muito bom. É um aprendizado, além que, como a minha lhe falou, né, Moara, na Faculdade Canção Nova nós temos um diferencial muito grande, né, que além de os professores falarem diretamente conosco, eles têm uma atenção totalmente diferente. Mas quando você veio para a Faculdade Canção Nova, era isso que você queria? Se surpreendeu ou era exatamente o que você esperava? Está superando todas as minhas expectativas. É mesmo? Especialmente em quê? Você sente que supera suas expectativas em quê? E por quê? Principalmente na área acadêmica, mas também na área espiritual. Porque lá nós temos a pastoral universitária que tem as reuniões, as orações, aquilo ali sustenta a gente estar aqui nessa cidade.
sustenta a gente estar aqui nessa cidade. Valeu, querido. Sua pergunta para quem é? Então é para o padre. Eu queria perguntar para ele qual a maior diferença hoje de estar numa evangelização no mundo acadêmico para uma evangelização fora do mundo acadêmico. O que diferencia, de fato, não é? Essa evangelização no mundo acadêmico que a gente está tratando aqui. Obrigado. E aí, padre? Sim, o que vai diferenciar é justamente esse desejo do coração, né, humano de todo homem de encontrar o novo, né, de encontrar razão para viver. E eu acredito que a pessoa de Jesus Cristo, ele apresenta para cada um de nós esse novo. Ele apresenta para cada um de nós essa razão de viver. Então, é essa diferença que nós temos para apresentar, né? De trazer Jesus ao coração, trazer de dentro de cada um que está presente já essa presença de Deus, né? Trazer para fora esse homem novo, trazer para fora essa mulher nova, que vai poder fazer a diferença depois também na sociedade, né? Que vai poder ser um bom profissional, que vai poder ser um bom profissional naquilo que o nosso mundo hoje precisa, né? Que é de amor, que é de responsabilidade, né? Então, é essa a diferença. Obrigado, padre. Seu nome é? Meu nome é Renato, eu vim da cidade de Rincão. Rincão do estado de São Paulo, né? Isso, interior. Renato, um passarinho me contou que tem alguém aniversariando em casa. Tem. Quem é? Queria desejar feliz aniversário para minha mãe, completando 36 aninhos, né? Kelis Gouveia. Poxa vida, ô querido, ó, parabéns, gente. Como é que a gente faz o aniversário da mãe dele? A gente canta parabéns, gente. Como é que é? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida. Parabéns, querida. Deus lhe abençoe. Conta para sua mãe como é que está sendo a sua experiência aqui na faculdade, para ela ficar tranquila em casa. Ou não, né? Vamos ver a resposta. Não, minha experiência foi bastante surpreendente, porque olhando assim, no ponto de pensamento, imaginação, não imaginava o que iria acontecer aqui comigo. E eu percebi que eu mudei bastante depois que eu cheguei aqui na Canção Nova. Eu estou amando para frequentar os acampamentos, principalmente por estar morando aqui, né, mais perto, aqui do lado. Sim. Muito bem, querida. A sua pergunta é para o professor Denis, não é isso? É isso. Qual é a pergunta? Eu queria perguntar para o professor Denis, professor querido, né? É, professor querido? Obrigado pelo querido. Aí tem, Ricardo, aí tem. Tá querendo nota de prova. Dá uma nota boa pro rapaz aqui, professor. Um pontinho. Um pontinho, né? Então, eu queria saber qual o papel do professor cristão em uma universidade. Bom, o papel do professor cristão, primeiro é o papel de qualquer professor da instituição, né? Tem que ser bom naquilo que leciona, com que trabalha. O papel do professor, propriamente dito. Tem que gostar do que faz, tem que lecionar com amor, tem que se dedicar. A docência não é só uma profissão. A docência, sem dúvida nenhuma, é uma vocação. Agora, especificamente do cristão, isso independente da instituição na qual ele lecione, se é confessional, se não é, aí eu repito novamente o que orienta a Igreja Católica. Tem que dar um testemunho cristão. Então, ele tem que ser cristão em todos os instantes. Tem que ser cristão na família, tem que ser cristão também no trabalho, no atendimento aos alunos, dar o seu testemunho como cristão. E, no caso específico da sua profissão, ele ainda tem que se valer dos valores cristãos para executar, por exemplo, uma pesquisa. Ele não é impedido de pesquisar nada. Ele apenas tem que ter o discernimento e o bom senso de entender que a pesquisa é para a melhora das pessoas e, consequente, melhora da sociedade. Então, ele vai buscar o conhecimento, a ciência, a pesquisa em prol desse aperfeiçoamento humano e aperfeiçoamento da sociedade, respeitando um princípio básico no cristianismo católico, que é a dignidade da pessoa humana.
Obrigado, professor. Eu continuo aqui, minha gente, com a turma do primeiro período do curso de Rádio e TV. E eu estou aqui com a Jéssica. Acertei o nome. Professor, dobradinha para o senhor. Bem-vinda, viu, querida, mais uma vez. Professor Denis, eu queria perguntar como que um jovem que estuda na universidade não confessional pode conciliar fé e razão? Muito bacana, Jéssica. É porque eu também confundo, Ricardo. O que me salva é a lista de chamadas desses meninos aí. Muito bom. Muito bem, Jéssica. Eu acho que um aluno que não estuda numa instituição confessional, ele tem que buscar os meios para viver a fé dele. Então, porque qual é o princípio de uma pastoral universitária? Uma pastoral universitária numa instituição confessional, ela quer apenas auxiliar as atividades da pastoral, a vivência da fé desse aluno cristão na instituição. Então, ele está lá para estudar. Isso é importante, eu acho que dizer, para tranquilizar também os pais que nos assistem, sobretudo os pais que têm alunos em instituições confessionais. Porque, às vezes, o pai pode achar que o menino está vindo aqui só para rezar. Não, não é isso. Ele veio para cá primeiro para estudar, para buscar uma formação. Mas essa formação a gente tenta dar essa formação mais completa possível. Bom, nesse caso, a gente oferece atividades de pastoral universitária para que ele, além do conhecimento técnico que ele veio aqui buscar, porque ele é um estudante, que ele encontre também um espaço para que ele viva a fé que ele professa. Por isso, a pastoral universitária. Agora, como um aluno de universidade não confessional pode fazer isso? Ele também tem que buscar esses espaços próprios. Se não tem dentro da universidade, que busque na própria cidade. Eu disse aqui no início do programa que eu estudei numa universidade pública, numa universidade federal, lá na minha cidade de origem, lá em Viçosa, Minas Gerais. Lá existe uma capela católica dentro do campus da universidade. E nós, estudantes católicos, nos reuníamos lá, nos confessávamos lá com o capelão, participávamos do sacramento, sobretudo da Santa Missa, participei lá do movimento Universidades Renovadas, que é um movimento que existe, se não em todas, em quase todas as instituições de ensino superior do país, inclusive as não confessionais. Então, acho que um aluno que quer viver a sua fé cristã católica dentro da instituição onde estuda, que ele busque essa comunidade de fé, esse espaço para essa vivência da fé, para auxiliá-lo na vivência como cristão, no lugar que ele está para estudar. Obrigado, professor. A Maria Clara já foi apresentada no início do programa, mas ela quer participar também com uma pergunta para o Padre Cleiton. Não é isso, querida? Bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço por sua presença. Padre, como um universitário católico pode transformar o meio em que vive? Obrigado. Padre, por favor. Pois bem, em primeiro lugar, ele traz esse desejo de transformar o mundo, Eu acredito que quando a gente ingressa numa universidade, naquele curso que escolhemos, nós queremos ser um bom profissional naquilo, E como eu falava, no início, os valores cristãos, que você trouxe da sua casa, que você aprendeu durante o seu caminho, isso vai fazer toda a diferença agora também, para transformar a nossa sociedade. Então, a Faculdade Canção Nova também oferece isso, uma faculdade que quer trazer aos seus alunos essa importância de não só viver para si. Hoje o mundo tem essa tendência individualista, Eu vou fazer a minha faculdade para eu ter um bom salário, para eu poder ter o meu dinheiro, tudo voltado para esse sentido assim do consumismo mesmo. Mas, claro, isso é importante, que também consiga na vida, mas também esse sentimento de mudar o mundo, de poder ser solidário com aqueles que necessitam, de poder levar o amor de Deus, a tantos que necessitam. Obrigado, Padre. Fernanda, dá tempo de mais uma pergunta nesse bloco, não é? Perfeito, obrigado. Por favor. A Gislaine Lima, através do Facebook, pergunta ao professor Denis: gostaria de saber como é abordado o assunto de ideologia de gênero dentro de uma faculdade católica.
Muito bem. Eu acho essa pergunta importantíssima, porque não só esse assunto, ideologia de gênero, mas tantos outros são polêmicos e aí existe um certo receio, às vezes, achar que não se trata de todos os assuntos dentro de uma instituição confessional. Bom, qual é o nome? Desculpa, Aline. É Gislaine. É Gislaine. Gislaine, todos os assuntos podem ser tratados. O debate, ele tem que existir. O diálogo tem que haver. Então, num caso desse, que é a ideologia de gênero, também tem que haver o debate, porque a universidade é o lugar próprio para isso. É o lugar próprio para se trocar ideias, para se fazer o debate. Só que há um detalhe aí. Na universidade confessional católica, nós temos que mostrar o ponto de vista cristão. E isso quem também nos orienta é o Papa João Paulo II, na Ex Corde Ecclesia de 1990. Nós temos o direito e o dever de apresentar diante de todas as situações, em todos os debates, o ponto de vista cristão. E o ponto de vista cristão é muito claro em relação à ideologia de gênero e a tantos outros assuntos. Por isso que nós precisamos conhecer bem a nossa doutrina. Por isso que precisamos saber bem da fé que nós professamos. Nós precisamos buscar também nestes assuntos, através da razão, a verdade e também através da revelação. Por isso, o debate é válido, é importante, mas desde que a própria Universidade Cristã Católica tenha o direito de se manifestar dentro e fora do seu campus com o seu ponto de vista. Eu digo isso porque eu já vivi o inverso. Eu já vivi a experiência de não poder ou de ser excluído de um debate numa instituição não cristã, não confessional, porque eu queria apresentar o ponto de vista cristão. Apenas para um debate. Poderiam até discordar de mim, certo? Todo mundo, ninguém precisa concordar uns com os outros, mas todos têm por obrigação que respeitar a opinião do outro. Da nossa forma é a mesma coisa. Nós precisamos respeitar as opiniões, mas nós temos o direito de apresentar o nosso ponto de vista. Para que, inclusive, isso enriqueça o debate. Para que isso, inclusive, possibilite a que todos vejam as possibilidades. E vejam aí, dentro de assuntos específicos, e vamos considerar como polêmicos, como esse, o ponto de vista cristão, que é muito claro, em relação a esse e a tantos outros assuntos parecidos. Então, eu vejo, sintetizando aí a resposta, eu vejo que é por aí. O debate desse assunto, por exemplo, ideologia de gênero que você traz, ele pode acontecer dentro das instituições, seja confessionais, sejam não confessionais. Numa confessional, nós temos por dever e por direito de apresentar o nosso ponto de vista. Acho que também deveríamos ter o direito e o dever de apresentá-lo também fora. Às vezes não nos permitem. E diz o Papa João Paulo II que às vezes a gente tem que nadar contra a maré. E é isso que a gente tem que se propor a fazer. Obrigado, querido professor Denis. Minha gente, deixa eu contar para vocês do nosso acampamento mariano. A Canção Nova está se preparando para receber você nesse final de semana agora, 15, 16 e 17 de maio, no acampamento mariano, com o tema Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Os peregrinos estão convidados para vir para refletir sobre a importância da Virgem Maria para a humanidade e para a igreja. O evento ele é gratuito, ele começa na sexta-feira à noite, termina na celebração eucarística no domingo à tarde. Padre Paulinho vai estar aqui, nosso querido Padre Paulo Ricardo, vai estar também aqui conosco neste final de semana. A Sônia Venâncio, a Juliana de Paula e a presença internacional do Dr. Scott Hahn, que ele é doutor na Sagrada Escritura. Informações sobre este evento, você pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 3186 2600. Informações sobre o nosso acampamento mariano, nesse final de semana, 15, 16 e 17. E sobre outros eventos aqui na Canção Nova, você pode ir em nossa página de eventos, no endereço eventos.cançãonova.com. Desde já, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui na Canção Nova. Nem sempre os acampamentos são boas oportunidades para que a gente possa se encontrar pessoalmente. Muitas pessoas vêm à Canção Nova durante a semana para participar das
Santa Missa, fazendo o retiro pessoal, e aí a gente tem a oportunidade de se encontrar com mais tranquilidade. Nesses dias de acampamento é um pouco mais complicado por conta da programação do acampamento, mas da mesma forma você é muito bem-vindo, sua presença aqui é sempre uma alegria para nós. Está na hora do nosso intervalo. Obrigado por sua participação. Nós continuamos juntos. Temos ainda um bloco para conversarmos sobre a evangelização no mundo acadêmico. A gente já volta.